Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Você sabe tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal no YouTube, além dos destaques e todos os episódios do Conexão Futura. Bom, o Brasil possui mais de 2 milhões de professores atuando na educação básica. Desses, cerca de 24% não possuem formação de nível superior, segundo o Censo Escolar de 2014. Ampliar o número de educadores com formação em cursos de licenciatura é uma das metas do Plano Nacional de Educação. A meta número 15 prevê que até o ano 2024, 100% dos professores brasileiros tenham curso superior nas áreas em que atuam. Já a meta número 16 do PNE prevê a ampliação do número de professores da educação básica com pós-graduação e a formação continuada em suas áreas de atuação, o que garante, além do aperfeiçoamento da atividade profissional, a qualidade de ensino. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre práticas educacionais para a formação continuada de professores. E para essa conversa, eu recebo Celso Antunes, consultor de educação do Canal Futura. Boa tarde, professor Celso. Bem-vindo mais uma vez. Prazer estar novamente aqui. César Calegari, diretor da Faculdade SESI São Paulo de Educação. Boa tarde, Calegari. Bem-vindo à Conexão. Obrigado. E Cicinato Carmo, professor de inglês e colunista do portal Educação. Boa tarde, Cicinato. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Professor Celso, citamos aí alguns dados importantes e algumas metas importantes para a melhoria da qualidade da educação, principalmente na educação básica. Na sua opinião, de que forma, por exemplo, a meta 15 e a meta 16, que tratam da formação de professores, estão ligadas à qualidade do que é passado para os alunos na sala de aula? Eu creio que 2 pontos são essenciais. Primeiro, faculdades que efetivamente capacitem o professor. Faculdades que se afastem um pouco de um ensino teórico e que o ensinem a fazer, a ministrar a aula, a desenvolver um conteúdo vinculado com os tempos de agora, que seja um bom avaliador e que transforme o saber em fazer. E, além disso, uma formação continuada, porque o mundo se altera, o mundo muda, os desafios crescem e, portanto, não pode mais existir aquele diploma de validade perene. E exige, naturalmente, uma continuidade existencial para que isso efetivamente ocorra. São os pontos cruciais que eu creio necessário buscar. Calegari, a gente falou do número de professores na educação básica. São mais de 2 milhões de professores e a gente sabe que muitos desses vão atingir em breve a idade de aposentadoria. Mas a gente sabe também que na contramão tem um desinteresse cada vez maior dos estudantes no ensino médio pela carreira da magistratura. Investir na formação continuada e na reformulação dos cursos superiores é importante para aumentar o interesse dos jovens por essa carreira. Eu acho que nós estamos diante de um apagão, talvez o pior de todos os apagões, que é o apagão do magistério. Dentro de 10 anos, metade dos 2 milhões de professores estarão em condição de se aposentar ou estarão aposentados. E hoje nós já não formamos a quantidade de professores, né? E eles são insubstituíveis, né? Não tem máquina, não tem nada que substitua, sobretudo na educação básica, a presença de uma professora e de um professor. Eles são transformadores, né? Eles são verdadeiros guias, né, de descoberta dos alunos. Então nós estamos diante de uma situação dramática, uma crise grande que precisa ser enfrentada. Em primeiro lugar, valorizando a carreira de professor. Na minha opinião, o professor tem que ser uma espécie de profissão ou função típica de Estado, né? E, portanto, tem que ter carreira, tem que ter remuneração adequada. Se nós fazemos isso, as pessoas começam a se atrair pelo magistério, porque, entre tantas outras profissões, é uma profissão que, na hora que a pessoa se forma, tem emprego, depois tem estabilidade, né? Porque ele pode ter uma perspectiva de toda a vida ser professor. E todos os dias é uma experiência nova, porque o aluno está desafiando esse professor.
se aposenta 5 anos mais cedo, tem piso salarial nacional. Tem oportunidade de crescimento uma dentro oportunidade da própria permanente carreira. de crescimento, não só na carreira docente, mas, por exemplo, produtor e autor de livros, como o professor Antunes, quer dizer, de muitas outras coisas. Então, eu acho que a gente ainda está com o eco de um passado, né, em que o magistério foi muito desvalorizado, mas isso começou a mudar, né? Em muitos lugares do Brasil, né, em lugares, por exemplo, no Nordeste brasileiro, no Norte, o professor é o profissional melhor pago na sua cidade, porque ele tem um piso salarial nacional. Agora, você tem toda a razão, nós precisamos investir pesadamente na formação inicial e na formação continuada desses 2 milhões de educadores, porque são com eles que nós vamos mudar a educação brasileira, não são com outras pessoas. São com as professoras e professores que hoje são militantes da educação básica e garantir uma formação adequada, melhor, muito melhor do que está sendo feito hoje em geral. Agora, a busca por essa formação também parte do professor. A gente também tem que pensar por esse aspecto, e o Cicinato está aqui, ele é professor de inglês, é colunista também do Portal Educação, e ao longo da sua carreira, Cicinato, eu queria saber de você o quanto você procurou se aperfeiçoar e se capacitar, e o quanto essa busca por essa formação interferiu ou atingiu diretamente o seu aluno em sala de aula. Bom, a formação do professor, né, como você disse, ela deve partir também do próprio professor, do próprio profissional, né? E principalmente quando a gente considera que a formação continuada de professores, ela deve ser, na verdade, uma formação ao longo da vida, né? Que começa profissionalmente no curso de licenciatura, mas que, citando Tardif, a gente vai ter uma formação que começa muito antes também, porque de todos os profissionais, o professor é aquele que desde cedo é exposto à sua profissão, né? Então, quando eu penso na minha formação, ela se inicia com uma escolha de ser professor, né? Então, eu tive a opção, nos anos 90, né, em seguir com análise de sistemas ou seguir letras e ser professor. E a minha opção foi ser professor, fazer letras, porque essa era a área que eu gostaria de atuar. E ao longo desses anos todos foram muitos movimentos meus, né? Os meus movimentos tradicionais, os movimentos da academia, né? Então, de formação após a minha graduação, formação de buscar uma especialização, buscar um mestrado, então todo esse caminho tradicional e, além disso, outras oportunidades que foram surgindo também, né? Dentro da minha área de atuação, né? Então, diversas experiências que me levaram a sair também da sala de aula e aprender com isso, né, com todo esse conhecimento adquirido para a melhor qualidade do ensino, da minha prática docente e, com isso, ouvir melhor os alunos, entender melhor o material didático, como esse material didático melhor se adequa às necessidades dos alunos e para promover uma qualidade, um espaço de qualidade de atuação dos meus alunos. Na sua formação, quando você terminou a faculdade, você se sentiu preparado quando você chegou na sala de aula e se deparou com aquela turma, você se sentiu preparado para isso? Ou você acha que a sua formação no curso superior estava muito distante da realidade da sala de aula? Não posso dizer que, na época, estivesse muito distante da realidade da sala de aula, principalmente no que diz respeito ao conhecimento disciplinar que nós estávamos discutindo, né, já. Do conhecimento disciplinar, não, mas da prática em si com os alunos, da realidade de uma sala de aula, sim, eu posso dizer que eu aprendi no dia a dia da sala de aula a lidar com as diversas situações, né, a lidar com a adequação daquele conhecimento que estava ali no livro, um conhecimento que estava já estipulado pelo currículo, com a necessidade real dos meus alunos. Então, isso sim é uma prática que até hoje eu aprendo, né? Eu posso dizer que, como eu falei, que é um aprendizado ao longo da vida, uma formação ao longo da vida, porque enquanto estivermos em sala de aula, cada dia, cada turma tem uma realidade diferente, uma necessidade diferente, cada aluno uma pessoa com as suas necessidades. Então, até hoje, o desafio ele é presente.
Calegari, você é diretor da Escola SESI São Paulo de Educação e esse aspecto de preparar o professor já desde o início para o magistério, para a sala de aula, é um aspecto bastante importante no currículo da faculdade. Como funciona então essa residência educacional, assim que vocês chamam? É isso mesmo, dentro da proposta da faculdade? A palavra residência, inclusive, ela foi tomada emprestado porque as pessoas entendem que um médico só pode se transformar em médico mesmo, né, se ele faz a residência médica. E os professores também têm que ser assim, né? O professor não pode fazer um curso e depois fazer só um puxadinho que faz uma licenciatura. Quer dizer, ele tem que se preparar o tempo inteiro, vivenciando a escola, né? Os nossos alunos vão vivenciar uma escola real desde o primeiro dia, ao longo de 4 anos, né? E vão vivenciar várias oportunidades de tal forma que aquilo que o professor Celso Antunes estava dizendo, quer dizer, você tem não apenas a teoria, mas a prática de saber ensinar aqueles conteúdos, né? E dentro de uma escola dinâmica, uma escola que, aliás, né, nós não podemos mais pensar a formação nossa, porque o mundo não é assim, de uma maneira toda segmentada, toda compartilhada pelas disciplinas. A vida não é desse jeito, né? As coisas são misturadas, elas são articuladas. E por isso que na Faculdade SESI de Educação nós tomamos a decisão de organizar cursos por área do conhecimento. Ciências humanas, por exemplo, envolve química, aliás, ciências da natureza, envolve química, física e biologia. Ciências humanas, sociologia, filosofia, história e geografia. De tal forma que esse nosso professor, na hora que ele se forma, ele terá uma visão do conjunto dessas áreas de conhecimento, dessas disciplinas e com possibilidade de proporcionar um ensino muito mais significativo para o seu aluno. Isso que é o fundamental. Hoje a gente avaliando os problemas de aprendizagem nas escolas, sobretudo do ensino médio e anos finais do ensino fundamental, as crianças levam um susto porque quando sai dos primeiros anos e vai para os anos finais, vê uma quantidade enorme de matérias, uma quantidade enorme de professores, não sabe como é que essas coisas, não sabe para que elas servem, nem para como é que elas se relacionam. Então nós precisamos formar um professor que seja um professor completo, que saiba o conteúdo, mas saiba ensinar. E saiba também o conjunto das possibilidades de articulação dos conteúdos e que possa desenvolver projetos que sejam autorais e significativos. Essa é a filosofia fundamental da Faculdade SESI de Educação, que começa agora em São Paulo, já em 2017. A gente já vai então dar o serviço, eu já vou mostrar o site então da Faculdade SESI São Paulo, tá aí na sua tela, faculdadesesi.edu.br. Você já vê aqui que o processo seletivo para 2017 está com inscrições abertas até o dia 26 de outubro. No final do programa a gente dá mais dicas para você aí, professor, que está nos assistindo, você que tem um interesse na carreira do magistério. Professor Celso, essa questão, esse formato que a Faculdade SESI apresenta vai muito ao encontro do que é o Enem. A gente já discutiu aqui, inclusive com o senhor, em outras oportunidades, de como as escolas precisam estar preparadas para ensinar esse novo formato do vestibular, não tão novo assim, mas o Enem tem se consolidado como uma plataforma muito importante para a entrada no ensino superior e as escolas muitas vezes, e os professores principalmente, não estão tão preparados para esse formato das provas que tem essa questão interdisciplinar muito forte. Isso é importante que os cursos de licenciatura também já pensem nessa ponta? Indiscutivelmente, e me permita, não apenas o Enem. Quando voltamos os olhos para aqueles países que estão num patamar sobre a qualidade de educação bem mais alta, é dessa maneira que eles pensam. Não é? Quando nós olhamos, por exemplo, o PISA, que é o exame internacional ao qual são submetidos alunos de 15 anos, e se confronta a posição do alunado brasileiro em relação à posição do aluno em países, e às vezes até latino-americanos, eu já nem diria Finlândia, Coreia do Sul, que estão naquele patamar mais alto. Você percebe uma distância muito grande. E por que isso? Porque esta visão que o César colocou de uma interdisciplinaridade, de uma conversa das disciplinas entre si e de um professor que suscita desafios muito mais do que propõe verdades, é crucial. Não é? Eu sinto uma aberração, a sala de professores do Brasil, ela não é um centro de formação como deveria ser. Fala-se de futebol, fala-se de novela, fala-se da vida, mas não se troca experiências. E tudo isso são fatores que vão levar o professor a essa indispensável proficiência.
Cicinato, essa questão que o professor e o Calegari tocaram, vocês, professores, discutem muito, por exemplo, de que forma as matérias podem estar mais ligadas para preparar o aluno a fazer o Enem ou para outras questões, como o professor Celso colocou. As disciplinas precisam conversar entre si? Sim, sem dúvida. As disciplinas precisam conversar entre si. Existe uma questão que é institucional da própria organização de horários, de grades de horário, que muitas vezes essa organização impede esse diálogo entre os professores no espaço da escola, né? No espaço da escola, a gente vive uma limitação que não impede essa troca também de acontecer. Existem reuniões, existem planejamentos e essas reuniões envolvem, sem dúvida alguma, essa interdisciplinaridade. Ou melhor, como trabalhar de uma forma que eu acredito ser uma forma transdisciplinar, né, em que as disciplinas conversem entre si, que as disciplinas promovam modificações da sua própria base epistemológica, né? Então, essa discussão sim acontece. E quando volto para a minha área, e aí a gente volta para a questão da disciplina em si, não tem como, por exemplo, no ensino de inglês, você ficar restrito às estruturas da língua, né? Ensinar uma língua é ensinar muito mais que as estruturas, né? Envolve ensinar cultura, aspectos históricos, geográficos e vários outros aspectos que acabam exigindo do professor buscar além da sua disciplina. E nesse buscar além da sua disciplina, vem a necessidade da conversa com o professor de história, com o professor de geografia, né, ou professores de outras áreas também. Então, essa conversa ela é fundamental também. Se me permite, eu acho que também a estrutura da proposta curricular ela pode favorecer isso muito quando nós atribuímos aos estudantes a capacidade e o protagonismo deles tocarem projetos que sejam de maneira interdisciplinar. Porque o que você falou tem toda razão, né? Hoje, a maior parte das escolas elas não favorecem essa integração, mas quando os estudantes são portadores de uma vontade, de um projeto, de uma proposta, né, um trabalho colaborativo de autoria que represente uma intervenção efetiva na realidade desse estudante, ele acaba criando uma condição de fazer as ligações entre os próprios professores, né? Então, eu acho que é uma coisa a ser pensada que não apenas professores devem se articular, sim, né, mas atribuir aos estudantes de forma significativa o protagonismo que acaba fazendo com que a escola toda se organize para ajudá-los no desenvolvimento dos seus projetos. Tem uma questão importante, eu vou aproveitar para a gente mostrar aqui o site do Observatório do PNE. Vou colocar, está aí o observatório do pne.org.br e vou já para a aba seguinte aqui da minha tela para a gente falar da Meta 15, que é a formação de professores. E tem uma questão que se coloca aqui na Meta 15 e na Meta 16, que são as áreas em que os professores atuam. Então, a gente tem na Meta 15 garantir a formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura nas áreas de conhecimento em que atuam, e a Meta 16 também coloca essa questão muito especificamente. Professor Celso, é um problema que a gente tem hoje em dia, a gente já conversou também sobre professores que dão aulas em disciplinas que não fazem parte da sua formação e de que forma isso é muito prejudicial para os estudantes. Pensar nessa reformulação dos cursos de magistério, de licenciatura, é importante também para que os professores realmente ensinem as disciplinas para as quais eles estão capacitados. Sem dúvida, mas também eu creio que, como o César colocou, quando o aluno se faz protagonista, porque o clássico aluno brasileiro, ele é um espectador, ele não é um ator. Agora, quando ele se faz protagonista, é evidente que um professor não especializado não tem a mesma proficiência daquele professor especializado, mas ele é menos prejudicial ao ensino do que quando ele é o proprietário da verdade, quando ele supostamente é o dono do saber e ao aluno não cabe outro papel senão de ouvir, anotar e prestar prova. Então, o protagonismo do aluno diminui de uma certa forma. Essa infelicidade brasileira do professor muitas vezes não ser capacitado naquela área que ele trabalha. Então, não defendo que isso se mantenha, isso vai ser alterado, mas o protagonismo é um caminho para que isso seja minimizado e realmente envolva o aluno no verdadeiro aprender.
Você vê, um professor típico, pelo menos numa cidade grande, que dá aula no ensino médio, ele tem 600, 700, 800 alunos. Quer dizer, é uma coisa absurda. Você não consegue nem se aproximar, né, nem dos nomes de alguns deles, né? Então, eu acho que a ideia de que nós tenhamos um professor formado por uma área mais ampla, né, e que, portanto, por área de conhecimento, que lhe permita, inclusive, ter uma espécie de fixação profissional, ou numa única escola ou num número pequeno de escolas. Porque se ele tiver condições de dar aulas, por exemplo, de química, física e biologia, para uma mesma escola, para o mesmo ensino médio, ele pode estar dando aula de uma maneira muito mais interessante e integrada para um número menor de alunos, evidentemente. Então, eu acho que nós temos que olhar com muito carinho isso, as diretrizes, eu sou membro do Conselho Nacional de Educação, e as atuais diretrizes curriculares de formação de professores já dispõem claramente a respeito disso, da formação por área do conhecimento. Agora, é necessário também que os sistemas de ensino e as escolas também tomem atitudes nesse sentido, né? Que comecem a fazer também concursos para professores que levem em consideração não apenas a disciplina específica, mas a área do conhecimento. Enfim, é um caminho que nós todos precisamos perseverar, porque é aquilo que nós estamos conversando agora. Do jeito que está, né? Se nós continuarmos fazendo a mesma coisa sempre, nós não vamos fazer, senão, a reprodução do desastre educacional que, em geral, toma conta do Brasil, com raras e excelentes exceções, né? A gente torce aí para que essas mudanças realmente aconteçam, que as mudanças curriculares, né, não só na formação, mas na escola, acompanhem essa nova dinâmica, né, da educação. Acho que esse é um ponto importante. Cincinato, a gente está caminhando aí para o fim já do nosso papo, o tempo passa bem rápido. Essa questão que o Calegari colocou, né, do professor que sai da faculdade, do curso superior com esse excesso de turmas, né, tendo que mudar de uma escola para outra, a partir dessa nova forma de pensar, dessa nova maneira de pensar a formação de professores, isso é importante para dar um alívio nessa carga horária e para que o professor se dedique de melhor forma a essa turma? Sim, sim. É desejável. Eu acho que para a qualidade do ensino, ou melhor, para que o aluno possa ser protagonista, né, o professor precisa ter a sua profissão valorizada por políticas públicas, valorizada pela sociedade também, e eu acredito piamente que, desse modo, nós professores teremos capacidade para buscarmos aperfeiçoamento, buscarmos uma formação que transforme, que tenha assim uma educação que transforme, que coloque o aluno como protagonista nessa atual conjuntura, né? Eu acho que, na verdade, a gente precisa de romper um paradigma que faz parte da história da educação no Brasil e que precisa sofrer essa modificação para se adequar à realidade social. Porque esse excesso de carga horária, professor Celso, acaba sendo também um empecilho para que o professor procure uma formação para além daquela que ele recebeu na faculdade, até mesmo se dedicar a uma pós-graduação, por exemplo. Sem dúvida. E também para o aluno. Por isso que esse trabalho que a faculdade SESI está fazendo não pode ser apenas olhado como uma particularidade de ser diferente, mas está representando aquele farol que na escuridão procura mostrar novos caminhos, que não seja apenas uma experiência de uma entidade restrita inicialmente a uma cidade, a um estado, mas que seja realmente um modelo que possa inspirar mudanças em todas as instituições, ou pelo menos em grande parte das instituições brasileiras. Calegari, então vou pegar o gancho do professor Celso para a gente falar mais uma vez do processo seletivo para a Faculdade SESI de Educação. Vou colocar na tela o site mais uma vez e eu queria, por favor, então que você convidasse o jovem que está nos assistindo a participar desse processo seletivo, explicando mais uma vez a proposta da faculdade. Nós temos feito ali uma questão de ter entre os nossos alunos pessoas que queiram ser professor. Essas pessoas o Brasil não pode perder, são pessoas muito especiais e nós sabemos que em qualquer sala de ensino médio, de terceiro ano, sempre tem algumas jovens e alguns jovens que querem ser professores. Essas pessoas não podem sair, né? Porque o Brasil precisa de vocês. Claro que nós gostaríamos muito que vocês fossem
alunos da nossa faculdade, logo mais serem professores também conosco. O nosso processo seletivo ele terá não apenas a prova de múltipla escolha, uma redação também, mas terá também uma entrevista. Nós consideramos isso muito importante, né, para sentir isso e para que também os alunos possam, os candidatos, né, sintam também da faculdade qual é o nosso compromisso. Aquilo que o professor Celso falou é um enorme compromisso e uma responsabilidade gigante, né, no caso do SESI, de não apenas colocar em prática uma nova forma de formar professores, mas criar uma espécie de paradigma, né? Contribuir para o Brasil dessa maneira também. Então, eu acredito muito na educação, né? E nós todos sabemos que não há educação de boa qualidade se nós não tivermos professores de boa qualidade, valorizados, e é isso que nós precisamos fazer. O Brasil só avança se for por esse caminho. E olha, as inscrições para o processo seletivo da Faculdade SESI São Paulo vão até o dia 26 de outubro. O site está aí na sua tela, faculdadesesi.edu.br, e a prova é no dia 20 de novembro. Bom, com esse convite eu encerro o programa de hoje. Mais uma vez, muito obrigada pela presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado. A você de casa, obrigada pela companhia de sempre. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela da TV. Os horários estão aí para você, mas a gente está sempre, a qualquer hora do dia e da noite, no site futura.org.br/Conexão Futura. E olha, eu lembro que às 2 da manhã tem a reprise do primeiro episódio da nova temporada da série Revelando os Brasis, que traz 20 curtas-metragens escritos, produzidos e dirigidos por moradores de municípios brasileiros com até 20 mil habitantes, que contam as histórias dessa cidade. Então fica aí mais um convite para você. Um beijo e até a próxima!